Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vou mudar um pouquinho o protocolo e vou falar sobre a minha vida pessoal e intelectual e, por que não dizer, literária. Vamos conversar sobre o livro que sozinho teve maior impacto sobre a minha vida, a saber, Ortodoxia, de G.K. Chesterton, um livro que ainda é pouco conhecido no Brasil, infelizmente. Beleza? Antes de começarmos o vídeo, porém, eu quero reforçar o aviso de que o meu clube de leitura dos clássicos ainda está aberto, ainda com R$ 100 de desconto, tá bom? E nele nós vamos ler 6 livros ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Serão Os Irmãos Karamazov, estão aqui, né? Os Irmãos Karamazov, O Corcunda de Notre Dame, Coração das Trevas, O Sol é para Todos, O Alto da Compadecida e O Homem Bicentenário. Então, Asimov, Suassuna, Dostoiévski, Harper Lee, Joseph Conrad e Victor Hugo. Só coisa fina, beleza? Então, caso você queira participar desse clube de leitura comigo, lá eu dou pelo menos 4 aulas por livro, transcrições de todas as aulas, cronograma de leitura, material imersivo e acesso vitalício ao conteúdo, fora o grupo exclusivo para alunos. Clique no link aqui embaixo e garanta a sua vaga, porque eu não abro o clube sempre e é bem possível que eu só volte a abri-lo quando eu abrir outra turma para o segundo semestre do ano que vem, lá em junho, tá bom? Quer ler com a gente Dostoiévski, Suassuna e tudo mais? Clique no link da bio, clique no link aqui da descrição e nos vemos lá, beleza? O desconto só vai até amanhã, depois já era, tá? Voltando então aqui ao vídeo. G.K. Chesterton, como é que aconteceu essa história aí, tá? Resumidamente, eu nasci na Assembleia de Deus, na igreja protestante do Reteté. Então a minha avó pernambucana se converteu lá em Pernambuco. Meu avô era extremamente agressivo, cachaceiro, aqueles antigos coronéis, né? E a vida da minha avó era muito difícil mesmo. Meu avô ganhava dinheiro, porém gastava tudo com moças, né? Com pinga e depois com outros negócios que deram muito mal. E a minha avó acabou se convertendo por meio de um milagre, porque a minha tia, uma das filhas dela, tinha uma doença. A minha avó levou a minha tia para vários lugares e ela recebeu uma cura em uma igreja evangélica. A partir daí, minha avó se converteu e, posteriormente, a minha mãe também se converteu. Então, eu nasci em um lar que era evangélico. Meu pai e a minha mãe eram evangélicos, são até hoje. E eu fui da igreja durante muito tempo, ou melhor, desde sempre, né? Desde novinho eu era da igreja. Mas quando eu tinha ali meus 19 anos de idade, mais ou menos, eu tive uma experiência que eu julgo religiosa, e eu comecei a querer ativamente ler a Bíblia, estudar a teologia e entender de onde raios viera aquela fé, tá? Em vez de só ir para a igreja, eu queria realmente eu tinha passado a me interessar de fato pela religião que eu professava praticar. Com isso, eu fui ler teologia. Na época, nós estávamos começando aquela onda de teologia reformada. Então, para quem conhece aqui o Iago Martins, por exemplo, do 2 Ds de Teologia, eu comecei a estudar a fé mais ou menos na mesma época que ele começou também. Então, havia esse movimento de renovação aí, intelectual, de ressurgimento de interesse pela teologia protestante e reformada, especialmente falando, ok? Então, eu entrei nesse bonde também, comecei a ler teologia. Aliás, foi assim que depois eu caí na literatura. Eu caí na literatura porque, no começo, eu me interessei por teologia. Da teologia, eu caí na filosofia, e da filosofia, eu caí na literatura. Mas tudo começou com a Bíblia e a teologia, tá? Então, eu estava lendo teologia, porém eu comecei a ir para os extremos da teologia, certo? Então eu comecei a ler teologia reformada calvinista. A teologia calvinista tem algumas coisas, tem alguns pontos particulares. Eles têm algumas crenças em relação, especialmente à salvação, que são bastante radicais para outras denominações. Eles se diferenciam tanto dos católicos, quanto dos ortodoxos, quanto dos protestantes no geral, porque eles pegam alguns pontos em relação à salvação que em outros corpos cristãos são pontos de discussão e tensão, tá? Ou seja, alguns defendem algo mais radical, outros defendem algo mais brando, mas eles radicalizam isso. Para tentar resumir o negócio ainda mais.
eu, depois de ler alguns teólogos específicos da tradição calvinista, especialmente um teólogo chamado Vincent Chung, eu comecei a ficar meio doido, certo? Eu comecei a imaginar, na minha cabeça, as conclusões lógicas da teologia calvinista. Por exemplo, a teologia calvinista diz que alguns seres humanos foram predestinados à salvação desde antes da fundação do mundo e todo o resto, portanto, foi predestinado para a perdição. Alguns dizem que é uma predestinação apenas predestinação pela metade, ou seja, Deus pegou todo mundo que ia se perder e escolheu alguns para salvar. Então eles dizem, ó, é moral porque Deus, afinal de contas, resolveu escolher alguns para salvar. Ele poderia muito bem deixar todo mundo para o inferno, mas ele pegou alguns, escolheu alguns, e esses que ele escolheu vão ser salvos de forma inescapável, tá? Não tem como uma pessoa não ser salva se Deus a escolheu para que ela seja salva. Se ela foi escolhida, ela vai ser regenerada, vai ser santificada, ela vai responder ao chamado do Espírito Santo e vai ser salva. E o resto, modó, tá? E outros dizem, os mais radicais, que Deus predestinou, sim, né? Predestinou aqueles que serão salvos e predestinou aqueles que serão perdidos. Ou seja, Deus criou algumas pessoas só para enviá-las ao inferno. E com isso, demonstrar sua glória. Ele demonstra sua glória por meio da salvação de alguns e por meio da perdição da maioria, basicamente. Quando eu comecei a entrar nesses assuntos, que eram muito elevados, especialmente para a minha inteligência da época, eu não tinha nenhum treinamento filosófico, e a teologia, historicamente, é uma disciplina que, na Idade Média, por exemplo, deveria, ou melhor, era o cume dos estudos. Então, você não poderia chegar à teologia antes de ter passado pelos estágios iniciais da gramática, da retórica, da lógica, né, o quadrivium e o trivium, para depois subir à filosofia, para depois da filosofia você chegar à teologia. Então, eu pulei todo esse caminho e, sendo um semi-analfabeto, que não tinha lido quase nada de literatura, por exemplo, sem saber escrever direito, sem saber ler direito, eu fui para a teologia. Resumo da história. Eu comecei a achar que Deus era pior que o diabo, afinal de contas, tá? Porque se ele tinha criado algumas pessoas apenas para que elas fossem para o inferno, sofrer pela eternidade inteira, sendo que ele poderia não as ter criado, por exemplo, só para que por meio da criação delas e da sua inevitável perdição, ele pudesse de alguma forma dizer ou mostrar como ele é glorioso, isso me parecia algo terrível, algo sádico, algo digno de Satanás, do diabo, e não de Deus. E eu comecei a entrar na paranoia, comecei a ficar com medo de Deus, eu comecei a ficar desesperado, eu comecei a ficar com medo de não ser um predestinado, com medo de familiares meus não serem predestinados, com medo da minha mãe não ser predestinada, com medo de Deus. Eu fiquei com medo de tudo, tá? Paralelamente a isso, eu tinha também um outro ímpeto juvenil, que era um ímpeto juvenil de, não vou debater, mas eu tinha um ímpeto juvenil de conseguir defender a fé de forma lógica e filosófica, especialmente contra os ateus, beleza? Então eu comecei a estudar apologética. De novo, eu comecei a estudar apologética, que é um braço específico da teologia, um braço, digamos, mais combativo, um braço no qual a teologia se transforma em algo a ser defendido por meio de argumentos filosóficos. Eu pulei todo aquele gigantesco caminho educacional que eu deveria ter percorrido e caí na apologética. Má ideia também. Não porque a apologética seja algo mal em si, e sim porque eu não tinha calibre intelectual para fazer aquilo, certo? Tá. Caso vocês queiram ter uma ideia de pessoas que têm calibre intelectual para fazer apologética, vocês podem ler ou assistir William Lane Craig, vocês podem ler Alvin Plantinga, vocês podem ler C.S. Lewis, vocês podem ler David Bentley Hart, vocês podem ler Edward Feser, ok? Mas vocês vão ter uma ideia do que é ter calibre intelectual para fazer essas coisas. Eu não tinha. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei viciado num sujeito chamado Ravi Zacarias, que era um apologeta. Ele ia de faculdade em faculdade, faculdades grandes, tá bom? Harvard, Yale, Cambridge, ao longo do mundo inteiro, defendendo a fé. Ele era o meu herói, por assim dizer.
porque ele defendia a fé racionalmente diante de plateias que eram a elite intelectual do mundo. No meio de uma dessas palestras, o Ravi Zacarias cita uma frase, um parágrafo, na verdade, né? Cita um parágrafo. Esse parágrafo, eu fiquei tão embasbacado pela genialidade daquilo, que eu imediatamente corri atrás do sujeito que o tinha escrito. Então, ele cita o nome, D.K. Chesterton, eu não conhecia esse nome, e depois ele fala o parágrafo. Então, eu corri para o Google, digitei lá G.K. Chesterton, que é uma abreviação de Gilbert Keith Chesterton. E na época só havia 2 livros traduzidos, O Homem Eterno e Ortodoxia, ambos pela Mundo Cristão, que era, ironicamente, uma editora protestante. Chesterton era católico, e um católico assim, talvez o católico mais católico do século XX. Defendeu a fé de forma intransigente e às claras, certo? Contra oponentes muito famosos. Por exemplo, Bertrand Russell, o grande filósofo, George Bernard Shaw, o grande dramaturgo, H.G. Wells, o grande romancista, certo? Então ele era uma figura muito importante na Inglaterra. Eu não sabia de nada disso na época. Comprei os 2 livros. Eis que me chega em casa, então, Ortodoxia. Eu não sei se eu tenho ainda a edição antiga da Mundo Cristão. Eu mostro outro vídeo depois. Tá? Comprei a edição e lembre-se, eu estava naquela fase de Deus é pior que o diabo, ao mesmo tempo em que eu estava na fase de eu preciso encontrar algum tipo de resposta intelectual que esteja à altura dos ataques dos chamados neo-ateus, tá? Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, Dennett e similares. Quando eu peguei Ortodoxia, eu não sabia no que estava me metendo, porque aquele livro absolutamente transformou e revolucionou a minha vida. Em primeiro lugar, o livro era tão maravilhosamente bem escrito que eu quis, naquele instante, ser eu mesmo um escritor, e quero ainda hoje, tá? Então, quando eu li o livro, eu pensei, ok, antes de eu morrer, eu gostaria enormemente de fazer algo assim. Eu quero causar nas pessoas o que esse livro causou em mim, com as palavras, com o uso da linguagem. Eu fiquei apaixonado pela linguagem. Foi aqui que começou a ortodoxia. Chesterton era um grande escritor, não ficcional. Ficcional também, mas ficcionalmente ele tinha alguns probleminhas, e as suas melhores obras são Os Contos do Padre Brown, que eu traduzi, inclusive, tá? E também O Homem que Foi Quinta-feira. No resto, a qualidade é bastante questionável. Mas não ficcionalmente, como um ensaísta, ele foi um dos grandes escritores do século XX. De longe, assim. Um dos maiores mesmo. Extremamente prolífico. Escreveu igual um louco também. Eu li ortodoxia e, primeiro, fiquei apaixonado pela linguagem. No geral, eu queria virar um escritor. Foi ali que começou a minha paixão. Foi ali que começou o que eu julgo ser a minha vocação. Eu nasci para escrever. Eu quero fazer isso aqui. Mesmo que eu fracasse, eu estou disposto a ficar a vida inteira tentando. Ok? Em segundo lugar, foi Chesterton que conseguiu me livrar da prisão lógica que eu mesmo tinha criado quando eu me enfiei na teologia calvinista hardcore. Ele me salvou da necessidade lógica. Deixa eu explicar isso aqui melhor, tá? Existe um capítulo no livro em que Chesterton ele está descrevendo a loucura. Na verdade, ele está descrevendo os limites da razão. Ele está dizendo que não é a razão que deixa as pessoas loucas, perdão, não é o excesso de imaginação que deixa as pessoas loucas, é o excesso de razão que deixa as pessoas loucas. Se você tem razão demais e imaginação de menos, você vai ficar desequilibrado, mentalmente falando. E aí, para dar um exemplo, ele começa a citar o fato de que pessoas clinicamente loucas, clinicamente com algum tipo de patologia, elas, no geral, são extremamente racionais, certo? Então, um sujeito que jura que, na verdade, é o príncipe da Inglaterra, seria muito difícil você pegar esse sujeito e você conseguir convencê-lo por meio de argumentos lógicos que ele não era o rei da Inglaterra, o príncipe da Inglaterra, né? Porque para cada argumento lógico seu, ele poderia devolver um contra-argumento igualmente lógico. Se você disser assim, cara, tu não é o rei da Inglaterra, você não percebe que ninguém liga para você? Ele diria, é evidente que ninguém liga para mim. Eles estão fingindo que eu não sou o rei da Inglaterra, tá? Se você dissesse, cara, você não é o rei da Inglaterra, você não está percebendo que já existe um rei no seu lugar?
Ele diria, evidentemente, colocaram ali um usurpador no meu lugar. Então, seria muito difícil você, logicamente, argumentar com alguém louco, porque as pessoas que têm algum problema, algum desequilíbrio mental, elas no geral são extremamente racionais. E depois eu também, na minha própria vida, eu confirmei isso, porque houve uma época em que eu não fiquei doido, mas houve uma época em que eu fiquei perigosamente perto da depressão e... Oh, caramba. E depressão e síndrome do pânico, e foi porque eu sabia disso que ele tinha me ensinado lá atrás já, que eu fiquei mais esperto com os meus pensamentos. Porque eu, na depressão, logicamente ia me fechando num mundo sem possibilidades novas. Racionalmente você consegue criar uma prisão inescapável. Porém, aparentemente inescapável. Quando eu li esse negócio, mais à frente, ele cria a imagem que me salvou, tá? Porque nessa época da crise, em que eu achava que Deus era pior que o diabo, eu estava ficando quase maluco. Eu estava realmente enfiado dentro de casa o dia inteiro. Eu mal saía, eu mal conversava com as pessoas. O mundo me parecia um lugar terrivelmente hostil, porque afinal de contas eu estava começando a achar que havia um tirano horrível. E esse tirano era onipotente, onipresente e onisciente. Então você pode imaginar o estado em que eu estava. Tá? Um estado de terror, de ansiedade completa. Tá? Chesterton usa uma imagem. Essa imagem é a seguinte. Ele diz que a lógica puramente desligada de outras coisas saudáveis no ser humano, afetos, por exemplo, um senso de dúvida, por exemplo, senso de humor, por exemplo. A pura lógica desligada dessas outras coisas podia até fazer sentido. Ela era como um anel, tá? Uma aliança, por assim dizer, né? Um anel de dedo. Ele é perfeitamente redondo, certo? Não parece haver escapatória daquilo ali, como a lógica, né? O anel não tem começo, não tem fim. Uma vez que você entrou ali, é impossível escapar daquilo ali. Era como eu me sentia preso pela minha própria lógica. Só que Chesterton diz o seguinte: um anel pode ser perfeitamente redondo, mas ele não abrange o mundo. Ele é pequeno, ele é perfeito, mas ele é limitado. Quando ele soltou essa imagem, eu meio que me libertei. Me libertei do quê? Eu me libertei daquela prisão lógica e comecei a, como uma pessoa sã, imaginar que poderia haver outras possibilidades de explicação para aquele mesmo fenômeno que não fosse aquela solução horrível que transformava Deus no próprio diabo. Quando ele me soltou essa imagem, eu me libertei, tá? Então, o segundo motivo pelo qual esse livro mudou minha vida, ele me libertou dessa crença horrível que transformava Deus no próprio diabo por meio de uma metáfora, que foi absolutamente genial. Chesterton foi um dos maiores escritores quando o assunto é imagens, criar metáforas e analogias. No seu auge, nos seus melhores momentos, Chesterton é um dos maiores escritores da história, sem dúvida nenhuma. E eu já li muita coisa, então não é algo que eu digo levianamente, tá? Então, daí decorreu um terceiro ponto, que foi importante. Chesterton era católico, tá? E eu, como bom protestante, como bom evangélico, tinha certeza de que a igreja católica era o diabo na terra, né? A Babilônia, etc, etc, etc. Quando eu descobri Chesterton, ele era tão feliz, tão alegre, tão solar, tão leve, tão inacreditavelmente erudito e sagaz e amoroso, que eu simplesmente não conseguia mais encarar o catolicismo como um menino que enxergava o catolicismo com os olhos de alguém que só tinha visto Castlevania e jogado RPG na vida, tá? Como um antro de pessoas muito malvadas, com capuzes gigantescos, que gostam de torturar as pessoas. A minha visão começou a ficar um pouquinho mais honesta e limpa, certo? Então, ortodoxia mudou minha vida porque ali foi quando eu comecei a ficar com vontade de escrever. Hoje em dia, tudo que eu construí com a minha escrita e eu quis escrever quando eu comecei a ler ortodoxia. Segundo, eu quase fiquei maluco lendo teologia e o livro me salvou dessa maluquice pseudológica, tá? Com uma imagem supralógica, que foi maravilhosa. E terceiro, o livro também abriu a minha mente, a minha cabeça, para que eu parasse de achar que a Igreja Católica era só desgraça, trevas, escuridão, torturas, mutilações
outras cositas más, beleza? E tudo isso que o livro fez por mim, depois foi fundamental para o resto da minha vida. Foi assim que eu comecei a... Foi assim que eu comecei como eu falei, né? A escrever de forma mais enfática. Foi assim que eu comecei a treinar minha escrita de forma mais enfática. E por meio da escrita, depois eu virei tradutor, revisor, certo? O primeiro livro que eu traduzi um livro do Chesterton. Depois, eu participei de uma página no Facebook chamada Sociedade Chesterton Brasil. E foi por meio dessa página que eu fiz um crowdfunding, consegui dinheiro para me casar, traduzindo e publicando de forma independente livros do Chesterton, romances dele. Depois eu vou mostrar aqui um vídeo com todos os livros que eu já traduzi, beleza? Vários deles foram do Chesterton. E o último livro dele que eu traduzi, parte, infelizmente, foi justamente Ortodoxia, tá? Nessa edição aqui, que foi lançada pela Sociedade Chesterton Brasil, quando eu já não fazia parte dela. Não faço hoje parte dela mais, respeito muito ainda os rapazes que trabalham lá, e ela continua existindo, com livros que ainda são publicados, tá? Então, essa versão aqui de Ortodoxia, eu traduzi apenas até o 3º capítulo, eu acho, porque depois eu fui engolido pelo meu trabalho na internet e não consegui terminá-la. Mas parte da tradução deste livro aqui, eu que fiz, tá bom? E esse livro faz parte de um box com suas 3 maiores obras, que são O Homem Eterno, que é um livro absolutamente maravilhoso, e Hereges, que também é um livro muito bom, tá? Mas os 2 maiores livros são, com certeza, Ortodoxia e O Homem Eterno, tá? São livros de altíssimo nível filosófico, cultural e teológico também. Beleza? Caso vocês queiram que eu grave um vídeo sobre uma aula, né, ou uma análise mais detalhada peraí, corta aqui. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo mais detalhado sobre ortodoxia, eu já o fiz, mas eu fiz em outro canal. É um vídeo antigo. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam vê-lo, tá? É 1 hora e pouca de vídeo e lá eu faço um resumão de todos os capítulos do livro e mostro qual era o objetivo do Chesterton ao escrevê-lo. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo sobre o Homem Eterno depois, eu posso fazer. É um baita livro, mas vai demorar um pouquinho, porque eu teria que lê-lo outra vez. Faz tempo que eu li já, beleza? Mas, caso vocês tivessem algum tipo de curiosidade sobre o livro que mudou minha vida, saibam que o livro mais importante foi Ortodoxia. Depois eu li muito Chesterton, li muita coisa dele, ficcional e não ficcional, tá? Vários romances, vários contos, vários ensaios, vários artigos de jornal, traduzi muita coisa, beleza? Então, caso vocês queiram que eu fale mais sobre Chesterton no geral, digam aqui nos comentários e eu volto a gravar vídeos sobre este maravilhoso indivíduo. Chesterton influenciou diretamente Tolkien, C.S. Lewis, influenciou o Gandhi, influenciou o presidente Kennedy, influenciou nosso Gustavo Corsão, influenciou nosso Gilberto Freire, certo? E foi uma figura central da cultura inglesa no século XIX. Um gigante mesmo. E no Brasil ainda é pouco conhecido, ok? Então é isso, espero que o vídeo tenha ficado bom para vocês e que tenha sido útil. Então, qualquer coisa a mais, comente aqui embaixo e eu gravo outros vídeos. Qualquer dúvida, eu respondo aqui nos comentários também, beleza? Para reforçar, o clube ainda está aberto, com R$100 de desconto, caso você queira participar com a gente e ler 6 grandes clássicos da humanidade com as minhas aulas, com um grupo feito de centenas de alunos, link na descrição, beleza? Então é isso, até mais, tchau para vocês.